Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, a todos os nossos alunos do CETEP, né? Nosso Seminário de Educação Teológica daqui de Palmares, com muito prazer que eu estou aqui para mais uma aula com vocês, né? E agora a nossa aula de número 11, nossa matéria de número 11, que trata da hermenêutica. Então, eu queria passar esses poucos minutos aí com vocês para a gente juntos estarmos aprendendo acerca da palavra de Deus. Já vou compartilhar a tela aqui para nós começarmos o nosso estudo, para você aí poder meditar na palavra do Senhor. Vamos lá? Então vamos lá, hermenêutica, matéria 11, hermenêutica, que é a arte de interpretação de texto. Então aqui está o nosso primeiro slide, não é? Que é da nossa matéria, da nossa aula de número 1. Então vamos para o segundo slide, que é hermenêutica, o significado da hermenêutica. O que é a hermenêutica? A hermenêutica, na verdade, é uma matéria que não só é bíblica, não é? Não só diz respeito à teologia, mas a hermenêutica também, ela engloba outras matérias, porque a hermenêutica é justamente a arte de interpretar ou traduzir. Então, o papel da hermenêutica é justamente facilitar a compreensão de algum assunto, você interpretar algum assunto que parece meio que complicado. Então vamos lá. A hermenêutica bíblica é o campo do estudo que se dedica à interpretação das Escrituras Sagradas, ou seja, da Bíblia, não é? Ela busca compreender e extrair o significado dos textos bíblicos de maneira precisa e fiel ao contexto original em que foram escritos. A palavra hermenêutica deriva do grego hermeneuon, que significa interpretar ou traduzir. Portanto, a hermenêutica bíblica envolve a aplicação de métodos e princípios de interpretação para entender o que os autores bíblicos pretendiam comunicar aos seus leitores originais e, por extensão, o que esses textos significam para os leitores contemporâneos. Então, veja a importância dessa matéria, não é? Através das técnicas da hermenêutica, você vai conseguir interpretar alguns textos que muitas vezes eles parecem meio que difíceis de se interpretar, eles parecem meio que complicados de se entender. Então, a hermenêutica, ela trabalha justamente nessa área. A função dela é trazer ferramentas para que nós possamos interpretar melhor aquilo que nós estamos lendo na Bíblia. Então, por que a gente precisa estudar a hermenêutica? Primeiro, para compreender o significado das coisas de Deus, o significado divino, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, não é? Então a gente precisa entender, através da hermenêutica, o que Deus está querendo comunicar com a gente, o que Deus está querendo falar aos leitores da Bíblia, porque aquilo que nós precisamos saber acerca da vontade de Deus para as nossas vidas está justamente na Bíblia. Então a gente precisa entender, através de estudo, através de análise, o que Deus está querendo falar conosco. Amém? Porque nem todo texto que você lê na Bíblia é Deus que está comunicando algo diretamente para você. Tá certo? Existem textos na Bíblia que foram opiniões dos próprios autores, não é? Como você vai ver Paulo muitas vezes dizendo assim: digo eu, não o Senhor. Então, existem coisas que a gente precisa compreender o que Deus realmente está falando ou o que é o homem que está dizendo. Amém? Ou também o próprio diabo também fala na Bíblia. Você pode até não concordar com isso, mas existem textos que mostram o diabo falando na boca de pessoas. Então você precisa entender o que é Deus que está comunicando, o que é o homem que está comunicando, ou até o que é o diabo que tenta comunicar
com o ser humano. Segundo, a gente precisa evitar mal-entendidos. Por quê? Porque existem coisas que às vezes a gente lê e pensa que é de uma determinada forma, quando na verdade é outra. Isso é o chamado mal-entendido. Às vezes você até comunica essa mensagem de maneira errada, quando na verdade a intenção não era comunicar uma inverdade, uma heresia, mas você entendeu mal. Então, para isso serve a hermenêutica. É justamente para você compreender melhor o que diz o texto, para não trazer mensagens de maneira errada. Terceiro, para fundamentar a teologia. O que é teologia? Teologia é o estudo acerca de Deus, da sua vontade, das suas doutrinas, de tudo aquilo que envolve Deus e a sua palavra. Então, para você fundamentar a sua teologia, você precisa de uma boa hermenêutica, entender aquilo que a Bíblia está dizendo, para você não ensinar coisas erradas, como seitas e heresias o fazem. Por quê? As heresias, elas são tiradas da própria Bíblia. Todas as seitas, ou melhor dizendo, todas não, a maioria das seitas, elas, na verdade, elas tiram as suas heresias da Bíblia. Por quê? Porque interpretam mal. Então, a hermenêutica, ela te ajuda a interpretar melhor, a fundamentar aquilo que você quer transmitir, que está na palavra de Deus. Quarto lugar, tomada de decisões éticas. Quando você interpreta bem a palavra de Deus, quando você estuda, procura entender a palavra, as suas decisões, elas são tomadas dentro daquilo que é certo, que é correto. Você toma decisões acertadas. Quinto lugar, para promover uma unidade religiosa, você precisa estudar a hermenêutica, ter uma boa interpretação de texto, entender melhor a Bíblia, para promover justamente a unidade, não é? No meio da comunidade religiosa que você faz parte também. Por quê? Porque senão, se não houver uma boa compreensão, isso cria mais confusão do que unidade. Para o crescimento espiritual também, para um diálogo interreligioso, intercultural, não é? Porque às vezes você vai discutir, quando eu falo discutir, no bom sentido, no campo das palavras, das ideias. Às vezes você vai discutir com alguém de outra religião que pensa diferente de você, e muitas vezes você quer discutir uma coisa que você nem sabe. Você quer contestar uma coisa que você não conhece. Por isso você precisa interpretar bem a palavra de Deus. Por isso você precisa das técnicas da hermenêutica. Para dar um bom testemunho cristão também, você precisa conhecer a palavra. Para ter respeito pela história e pelas tradições. A Bíblia também vai lhe ajudar. Uma boa interpretação dos textos bíblicos vão também te ajudar a respeitar a história, porque a história não pode ser desprezada também. E as tradições, existem tradições que precisam também ser respeitadas. Não é porque eu não interpreto dessa forma que essa tradição aqui não vale nada, não. As boas tradições, a história, ela precisa ser respeitada. E também para reduzir os conflitos religiosos. Não é? Quando a gente conhece bem a palavra, quando a gente tem uma boa interpretação dos textos bíblicos, fica muito mais fácil da gente reduzir os conflitos, porque contra fatos não há argumento. Se você tem um bom argumento, se você está interpretando a palavra de maneira correta, então isso vai reduzir até discussões com outras pessoas no campo religioso. Então vamos lá para o nosso terceiro slide, que fala sobre os princípios gerais de interpretação. Vou tomar aqui meu cafezinho para ajudar. Então, o primeiro princípio é o princípio da autoridade das Escrituras. Irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Em relação a Deus e a sua vontade, a base é a Bíblia. São as Escrituras sagradas.
não é achismo, não é revelação, não é sonho, não. A base é a Bíblia. A Bíblia é a maior autoridade acerca de Deus e da sua vontade. Então, esse princípio é essencial. Você não pode querer interpretar a vontade de Deus por achismos. Ah, eu acho que é assim, mas é assim que a Bíblia diz? Ah, mas eu sonhei assim. Mas o teu sonho está de acordo com os princípios da palavra? Se não estiver, descarta, meu querido. Entendeu? Outra coisa, não, mas o profeta disse que é dessa forma. Meu querido, aquilo que é profetizado e está fora da palavra deve ser descartado. Por quê? Porque as escrituras, elas são a base, é a autoridade maior acerca de Deus e da sua vontade para a vida do ser humano. Então, não negocie esse princípio. O primeiro princípio importante para interpretar a vontade de Deus, para conhecer a Deus, é a sua palavra. Segundo, o princípio da clareza das Escrituras, também conhecido como o princípio da perspicuidade. Esse princípio afirma que a mensagem central das Escrituras é clara e acessível a todas as pessoas. Tem muita gente, a Bíblia é muito complexa. Não, não é complexa. É só questão de paciência, análise e oração. Mas a mensagem de Deus é clara, ela não é obscura. Tá certo? Então, Deus, ele procurou deixar a sua mensagem o mais clara possível para o ser humano. Nós, seres humanos, é que complicamos as coisas e que muitas vezes nos esquecemos que a Bíblia é um livro espiritual. E o apóstolo Paulo, ele disse assim, que o homem espiritual discerne bem todas as coisas, já o carnal não consegue discernir as coisas espirituais. É isso que você precisa entender, meu irmão. Que a Bíblia não é como um jornal, como uma revista, não, é um livro espiritual. Você tem que ler ele com oração, você tem que pedir o auxílio do Espírito Santo para você entender aquilo que está na palavra de Deus. Terceiro lugar, o princípio da interpretação à luz do contexto. Isso aqui é muito importante. Por quê? A gente precisa interpretar a Bíblia à luz do contexto. O que é o contexto? Há muita gente que pensa que o contexto é só o texto que vem antes ou o texto que vem depois, quando, na verdade, o contexto ele vai muito além do que isso aí. O contexto é o texto que vem antes, é o texto que vem depois. Às vezes o contexto está no próprio livro, às vezes o contexto está em toda a Bíblia. Vai ter livros que não tem nada a ver com aquele ali que você está lendo, mas ele vai se unir e vai se tornar o contexto daquele texto. Quer ver um exemplo? Jesus disse assim lá em João capítulo 3, porque assim como Moisés levantou a serpente no deserto, convém também que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para você entender esse texto, o que é que você precisa? Onde é que está o contexto? Está nos versículos anteriores? Não está. Está nos posteriores? Não está. Para você entender o que Jesus estava dizendo, você vai lá para, eu acredito que é Números, se não me foge a mente, é lá no livro de Números, quando a Bíblia diz que os israelitas eles murmuraram contra Deus. E Deus mandou serpentes no deserto para picar os israelitas, como castigo por causa da murmuração. E a Bíblia diz que quando as serpentes começaram a morder os israelitas, eles começaram a morrer e começou a morrer muita gente. O povo começa a se desesperar, percebe que tudo aquilo era consequência dos seus pecados. E o que é que eles fazem? Eles clamam a Deus. Eles pedem para que Moisés pedisse misericórdia a Deus, e Moisés vai orar. E o interessante é que Deus poderia ter tirado as serpentes, mas não. Deus disse: Moisés, não vou tirar as serpentes, mas faça uma serpente de metal, coloque numa haste bem alta e diga ao povo que quando a serpente picar eles
eles observem aquela serpente. Olhem para ela, porque no momento que eles olharem para a serpente, o veneno das serpentes que os morderem vai totalmente acabar o poder delas. O que era que Deus estava exigindo? O poder estava na serpente? Não. O poder estava na fé, na palavra que Moisés estava transferindo para o povo. E Jesus diz a mesma coisa. Ele disse assim: assim como a serpente foi levantada, e só o fato das pessoas olharem para a serpente e ficarem curadas, assim também eu vou ser levantado na cruz. E todo aquele que crê no meu sacrifício, ele vai ter a vida eterna. Então entenda que o contexto nem sempre ele está dentro daquele livro, está dentro daquele texto, é o texto anterior, é o texto posterior. Não, às vezes ele está em outros livros, em outro testamento. Tem coisa no Novo que você, para entender, você vai precisar conhecer o Velho. Por isso que Velho e Novo Testamento, eles andam juntos, eles não podem andar separados, porque tem coisa no Novo que você só entende quando você conhece o Velho Testamento. Amém? Deu para entender aí? Vamos lá. E o princípio da interpretação à luz da cultura e o princípio também da interpretação histórica. Por que a gente precisa conhecer a cultura? Por que a gente precisa conhecer a história? Porque, meu querido, minha querida, veja só, existem coisas que há na Bíblia que foram faladas respeitando a cultura da época, respeitando o contexto que as pessoas viviam naquela época. E tem coisas que Paulo falou naquela época, principalmente o apóstolo Paulo, que para os nossos dias, elas não têm nexo, não têm lógica, era para aquela cultura. Uma coisa que eu vou falar aqui, eu sei que muita gente vai discordar, que eu já vi muita gente aí na internet discordando disso, mas é a minha interpretação, é a minha maneira de ver as coisas. Por exemplo, alguém pega aquele texto que Paulo disse a Timóteo: não permito que a mulher fale na igreja. Se querem indagar alguma coisa, indaguem os seus maridos em casa. Quando Paulo fala da mulher usar o véu na igreja, tem gente que acha que isso é para os nossos dias, tanto que tem igreja hoje que impõe que as mulheres no culto elas usem véu. Mas por que Paulo falou acerca do véu? Paulo estava falando num contexto onde a maioria das mulheres, para quem ele estava falando, principalmente da cidade de Éfeso, elas eram devotas, eram servas da deusa Diana, que era a deusa dos Efésios, não é? E, de acordo com a história, o culto a Diana era um culto de cunho sexual. A maioria das mulheres que eram servas e sacerdotisas de Diana, elas eram mulheres que se prostituíam no templo de Diana. Outra coisa, elas raspavam a sua cabeça, era um sinal de consagração à deusa Diana. Então, muitas dessas mulheres depois foram alcançadas pelo Evangelho de Jesus, se converteram. Só que para a sociedade, aquelas mulheres eram conhecidas como prostitutas, como mulheres que doavam seus corpos como sacrifício espiritual para questões sexuais. Então, o que é que ocorre? O que ocorre, irmãos, é o seguinte, é que Paulo, quando ele mandou as irmãs usarem o véu, é porque elas estavam carecas, sem cabelo. Então, para que elas não fossem confundidas com prostitutas do templo de Diana, então Paulo pediu que elas usassem aquele véu como um sinal de castidade, como um sinal de uma mulher séria. Mas você vai ver que Paulo disse que o cabelo comprido foi dado à mulher em lugar do véu. Ele só pediu que as mulheres usassem o véu porque muitas delas elas eram identificadas na sociedade como prostitutas, como servas de Diana. Então, a diferença estava aí. Pelo fato também de a maioria das sacerdotisas, daqueles que mandavam no culto a Diana, serem mulheres,
Essa cultura estava querendo entrar na igreja e muitas mulheres estavam querendo subjugar os homens, tirar a autoridade dos homens. Vamos dizer que era o feminismo daquela época. Eram as feministas que queriam ofuscar os homens. Aí Paulo quis dar um freio nesse sistema feminista da época. Então ele disse: não permito que a mulher fale na igreja. Aí tem gente que diz: não, mulher hoje não pode pregar, não pode dirigir nada. Quem disse a você, meu irmão? Se a maior mensagem do evangelho foi transmitida por mulheres, quem foi que transmitiu a mensagem da ressurreição? Quem primeiro recebeu a mensagem? Foram os homens? Não, foram as mulheres. Então, se Deus deu às mulheres o privilégio de trazerem a maior mensagem, porque Paulo disse assim: se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé, e aqueles que morreram em Cristo são perdidos. Então, Paulo está dizendo: olha, a maior mensagem do Evangelho não é a morte, é a ressurreição de Cristo. Então, ele está dizendo o seguinte: então a Bíblia mostra que a maior mensagem, ela foi trazida por quem? Pelas mulheres. Então, hoje tem gente que pega um versículo isolado, sem entender o contexto, e às vezes quer trazer como regra para a igreja. Não, a mulher não pode falar na igreja, a mulher não pode pregar, a mulher não pode ensinar. Para com isso, irmão. Vai procurar estudar, vai procurar interpretar bem os textos bíblicos. Amém? E também entender a história. Porque muitas vezes a história influencia muito naquilo que nós estamos querendo trazer hoje. Amém? Os tempos mudam, querido. A palavra de Deus permanece a mesma, mas existem coisas que eram culturais. Deixa eu falar outra coisa aqui também, sobre a questão de roupa de homem e roupa de mulher. Tem muita gente que pega aquele texto lá de, eu acho que é Deuteronômio, é Levítico, agora eu não lembro, desculpem, mas depois vocês podem procurar aí, que mulher não usa roupa de homem e homem não usa roupa de mulher. Então tem gente que diz: olha, hoje, se uma mulher cristã ela bota uma calça comprida, ela está desviada. Não é assim. Ah, porque calça é roupa de homem. Sim, na nossa cultura. Agora me diga qual era a roupa de homem na cultura de Israel. Eles usavam o quê? Túnicas, né? Que para a gente aqui é vestido. Uma túnica não é um vestido hoje? As mulheres usavam o quê? Vestido também. Qual era a diferença? A diferença era o modelo, era a cor, não é? Mas era tudo vestido. Quando ele falou roupa de homem e roupa de mulher, ele está falando de roupa íntima. É a mesma coisa hoje. O homem não usa calcinha, a mulher não usa cueca. Deu para entender, meu irmão? Então, às vezes, a gente está impondo coisas que nem a Bíblia impõe. A gente está trazendo coisas como doutrina que, na verdade, eram culturais. Não misture cultura com doutrina. Por exemplo, tem países que os homens usam saia. Quer dizer que um cristão lá que usa, como é a tradição deles lá, que usa saia, ele está desviado? Tá, respeita a cultura. Aqui a gente não dança. Mas os africanos, a cultura dele é dançar. Aí Deus não está com eles. Por questão cultural. Porque você, seu cabeção, cabeça dura, não entende as coisas. A gente precisa entender melhor a cultura e a história de cada povo. Amém ou não amém? Vamos passar para frente? Então, a Bíblia, ela foi escrita também em vários gêneros literários, não é? Então, existe a poesia, existe a narrativa, a profecia, existem as cartas. Então, você precisa entender aquele gênero que você está lendo, tá certo? E procurar interpretar de acordo com o gênero também. Por quê? Por exemplo, primeiro gênero que a gente tem aqui no nosso slide, a narrativa. O que é uma narrativa? É alguém contando uma história, narrando um fato. Então, existem textos na Bíblia, eles são textos narrativos, ele está dizendo o que aconteceu. Entendeu? Por exemplo, são livros históricos da Bíblia. É Mateus, é Marcos, é Lucas. Gênesis conta como foi a história da criação, a história do primeiro casal, a queda. Tudo isso são narrativas.
São alguém contando histórias. É diferente de Cantares de Salomão. Ali é uma poesia. Ali Salomão está narrando o que acontecia, o romance entre ele e a Sulamita. Amém? Então, é isso que a gente precisa começar a entender. Desculpa, irmãos, tive que ligar aqui a tomada que o computador quase desliga. Então, vamos lá, voltando. Então, livros poéticos, a poesia, são os livros de salmos, provérbios, foi escrito numa linguagem poética, Cantares de Salomão, Eclesiastes, não é? São livros que não narram fatos, mas eles trazem, por exemplo, o livro de Salmos são cânticos, eram músicas que eram cantadas em ocasiões especiais, que foram criadas a partir de experiências pessoais dos seus autores. Entendeu? Então, a Bíblia ela foi escrita na linguagem narrativa, na linguagem poética, também na linguagem profética. Tem livros que são proféticos, como Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Joel, Oséias, Naum, Abacuque, Zacarias. São livros proféticos. São livros que trazem mensagens futuras, mensagens também que foram proféticas para a época desses profetas. Entendeu? Então você precisa entender que algumas daquelas profecias se cumpriram, foram para determinado povo. E é isso que a gente precisa entender, porque tem gente que está pegando profecia que foi para a Síria e está trazendo para a igreja, não tem nada a ver, irmão. Vai procurar entender, vai procurar ler direito. Por exemplo, para você entender as profecias de Zacarias, tu precisa conhecer o contexto de Neemias, de Esdras. Para entender as profecias de Naum, precisa também conhecer esse contexto. Foi pós-cativeiro. E às vezes você só vai entender quando você conhece o contexto histórico, para quem Deus estava usando aquele profeta. Claro que existem profecias daqueles profetas que servem para nós hoje. Mas você tem que entender que determinadas profecias foram diretas para determinados povos. Então você precisa entender o gênero daquela palavra que você está lendo. E as epístolas, que são as cartas. Eu até falei na última aula para os irmãos que uma carta, quando você faz uma carta, você não faz uma carta botando capítulo 1, versículo 1, versículo 2. Não. Uma carta é um texto corrido. E as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, eram textos corridos para a igreja. Hoje a gente tem na Bíblia como capítulos e versículos para facilitar a leitura, a memorização. Entendeu? Foi tudo feito para facilitar para a gente, mas o original foi feito como um texto corrido, como uma carta. Por isso que existem textos que, para você entender, você não precisa estar parando versículo por versículo, você vai lendo ele corrido. Você compreende melhor o que o autor daquela carta estava querendo falar. Amém? Mas vamos passar para frente. A importância de conhecer o gênero para a interpretação. Então, você precisa conhecer justamente aquilo que nós dizemos, o gênero. Não, isso aqui é o quê? Uma narrativa? Então, eu vou interpretar aqui como realmente uma história que foi contada por alguém. Isso é um texto narrativo, entendeu? Ah, não, isso aqui é uma poesia. Então, eu vou tentar interpretar isso aqui realmente de uma forma poética. Não era literal aquilo ali. Não era o que estava acontecendo. Não, aquilo ali era alguém expressando o seu sentimento, aquilo que estava dentro, porque poesia é isso. É o autor expressando aquilo que sente. Entendeu, querido? Então, o contexto interpretativo. Cada gênero literário tem suas próprias regras e características. Conhecer o gênero ajuda a determinar como um texto deve ser lido e entendido. Olha aí. Por exemplo, um texto narrativo não deve ser interpretado da mesma forma que um texto poético. É o que nós já falamos, não é?
Quando você conhece o gênero, você evita mal-entendidos, aquilo que nós já falamos no começo da aula. Ah, mas eu pensei que era assim. Você pensou, mas não é assim. Tá certo? Quando você procura entender o que estava sendo dito, aí você não vai passar algo que você entendeu errado. Aprofunda a sua compreensão também daquilo que está sendo dito. Por exemplo, a questão dos livros proféticos. Quando você procura entender para quem o profeta estava profetizando, porque o que é que estava acontecendo naquela época, você entende melhor a profecia. Você não vai ficar voando. Como muita gente diz assim, eu não consigo entender o livro de Zacarias, ele é muito profundo. Eu já vi muita gente falar isso. Não. Por quê? Porque quando eu vou ler Zacarias, eu procuro ler entendendo o que estava acontecendo na época de Esdras, de Neemias, época pós-cativeiro, quando o povo voltou de Jerusalém. Fica muito mais fácil, fica muito mais compreensível. E também você aplica adequadamente aquilo que você está lendo. Irmãos, tem coisas que foi dita para Israel. E tem gente que está querendo aplicar a lei de Israel para a igreja. Quer ver uma coisa? Por exemplo, a questão da circuncisão. O que era a circuncisão? É hoje a chamada operação cirurgia de fimose. O que foi que Deus disse? A circuncisão ela veio antes da lei. Deus disse a Abraão: Abraão, todo macho nascido na tua casa, circuncida ele. Faça a circuncisão. Porque isso aí vai ser um sinal entre o meu povo e eu. É uma coisa nossa, Abraão. Então, faça isso. Cumpra a sua parte, que eu vou cumprir a minha. Lá na igreja primitiva, muitos judeus estavam querendo que os gentios se circuncidassem. Porque senão, eles não seriam considerados povo de Deus. E os anciãos e os apóstolos, através de uma direção divina, eles quebraram isso aí. Disseram, não, não precisa circuncidar, não. Isso aí é exigência para judeu e não para gentios. Entendeu? Então tem coisa que Deus exigiu a Israel e não a mim como igreja. Eu não posso aplicar hoje que alguém vai estar matando animal na igreja, fazendo sacrifício de boi, de ovelha, de pomba. Não, irmão, isso era para Israel. Hoje a gente não precisa mais disso. Ah, tem a questão do sábado. Se não guardar o sábado... Irmão, da igreja primitiva, ninguém exigiu, Deus não exigiu dos gentios a guarda do sábado. E tem gente que quer empurrar de goela abaixo como isso é necessário para a salvação, como se o sacrifício de Jesus não fosse o bastante para salvar o homem. Não, irmão. Procura entender para aplicar de maneira correta aquilo que você está querendo aplicar. Amém ou não amém? Vamos passar para frente? A gente precisa entender o contexto histórico e cultural. Por quê? Porque, como eu disse, a história ela traz coisas que nos ajudam a entender o porquê de determinadas coisas que a Bíblia fala. A cultura ela é importante também para a gente entender o porquê de alguns textos estarem na palavra. Por exemplo, quando a gente compreende a cultura, os costumes, as tradições, a gente vai ver que tem coisas que era para aquele povo, que era para aquela época, mas não tem exigência para nós hoje. Por exemplo, era cultura em Israel. Um homem que casava com uma mulher estéril, ele poderia ter um relacionamento com outra mulher, como foi o caso de Abraão, como foi o caso de Jacó, como foi o caso de Davi, ter outras mulheres para poder perpetuar a sua descendência. Aí eu vou querer aplicar isso hoje para a igreja? Ah, não, você, irmão, que casou com uma mulher estéril, arruma uma mulher por fora para ter um filho com ela. Isso é adultério, irmãos. Ah, mas se Abraão fez, era a cultura deles. E você vai ver que houve consequências. Essa briga hoje
entre palestinos e israelitas vem de lá de trás. Consequência do erro humano. Deus, ele não é que Deus aceitou, Deus permitiu, Deus deixou passar, mas Deus disse, as consequências virão, e hoje está aí. Entendeu? A Bíblia diz, o homem tem que ser marido de uma só mulher, acabou a história. Quando Jesus falou do casamento, ele disse, serão os dois, uma só carne. Está entendendo como é que funciona a coisa? Contexto político e histórico. Eu até falei na aula lá sobre a questão política, não é? Porque tem gente que, com pretexto de querer entrar na política, não que eu sou contra crente na política, não, a gente até precisa. Mas eu tenho as minhas ressalvas. Por exemplo, pastor, para mim, foi para cuidar de igreja. Pastor, ele tem a sua missão na igreja. Ah, não, eu sou pastor, mas eu vou ser deputado, vou ser prefeito. Então, deixa de ser pastor. Amém? Então, é isso que a gente está precisando entender. Ah, mas José foi governador. José não se candidatou a nada, meu filho. Foi um trabalhar divino para colocar ele ali para preservar o seu povo. Daniel era o terceiro no reino da Babilônia. Meu filho, não foi, Daniel não se candidatou a nada. Foi uma ação de Deus. Hoje tem gente que não procura nem saber se é o que Deus realmente quer para ele. Aí eu vou meter a cara e vou fazer. Calma, não é assim não. Não é porque Daniel foi, José foi, que eu tenho que ser. Não, eu preciso entender se realmente é isso que Deus quer para mim. Contexto histórico, contexto político, contexto religioso. O que Israel fazia no culto, eu tenho que fazer hoje na igreja? Não, queridos, era a religião deles, era a cultura deles, era a exigência de Deus para eles. Hoje a gente não precisa estar matando boi, ovelha, pomba, não. Hoje eu vou estar jogando cinza na cabeça, me vestindo de saco? Não, irmão. Isso era a cultura deles, era a religião deles, era a maneira deles adorarem a Deus. Tem gente hoje que quer imitar o judaísmo, bota aquele troço na cabeça lá, aquele pano pendurado. Pelo amor de Deus, irmão. Como se a espiritualidade tivesse na roupa, naquele pano pendurado. Não é isso. Respeita a cultura dos outros e vai viver a tua vida como a Bíblia está mandando você viver. Amém? É isso que nós precisamos entender. Contexto geográfico. Você conhecendo a geografia da época, você vai entender também algumas coisas, alguns textos, algo que aconteceu na época, entendeu? Determinadas situações. Isso traz luz à compreensão do texto. E a aplicação significativa, que é justamente a aplicação do que significa o texto bíblico às suas próprias vidas e contexto. Ou seja, é tirar aquilo que está na Bíblia e aplicar, tanto para você como para os outros, mas aplicar de maneira correta. Não venha com entendimento seu querendo aplicar uma coisa que a Bíblia não diz que é assim. Entendeu? Ah, mas eu entendo assim, eu tive a revelação. Não, não é o que você entende, a gente vai ver isso mais para frente. Não é a sua exegese, é a verdadeira exegese. Você vai saber o que é isso mais à frente. Amém? Recursos para pesquisa do contexto bíblico. Então, aqui, eu elenquei aqui alguns materiais que você pode comprar, você pode conseguir até pela internet de graça, você vai ver, que vai lhe ajudar muito. Por exemplo, dicionários e enciclopédias bíblicas. É muito bom, porque existem palavras na Bíblia que às vezes você não conhece o sentido dela. Como uma vez um irmão, ele viu um irmão pregando sobre concupiscência, e ele chegou no culto de oração e começou a dizer: Senhor, me enche da tua concupiscência. Ele achou a palavra bonita. E ele achou que era uma coisa boa, mas concupiscência é desejo desenfreado de pecar. E o cara estava dizendo: Senhor, me enche da tua concupiscência. Então, o dicionário bíblico, a enciclopédia bíblica, ela vai te ajudar demais, tá bom?
Comentários bíblicos também. É muito bom você pegar comentários. Agora, cuidado, porque não é tudo que você lê, não é todo comentário bíblico que foi é, publicado, que foi escrito, que está correto. Você precisa ler e analisar. É como comer peixe. Comer peixe é gostoso, mas tem peixe que tem muita espinha. Se você não tiver cuidado, até se engasga, você morre. E tem comentários bíblicos, não é porque fulano é teólogo, porque fulano é da CPAD, é da editora Vida, é editora não sei o quê, que eu tenho que acreditar em tudo que ele diz. Não, irmão. Leia e analise. Coma a carne e joga as espinhas fora. Amém? Atlas bíblicos. O que são atlas? São justamente livros, publicações que tratam sobre a geografia bíblica, não é? Falam das regiões, falam dos rios, falam da qualidade da terra, do clima. Tudo isso ajuda você a entender situações que estão na palavra. Estudos arqueológicos. A arqueologia, ela se baseia, ela se dedica justamente a estudar coisas baseadas em achados, não é? Em coisas que realmente aconteceram. São importantes os estudos arqueológicos, é muito bom. Inclusive, tem um arqueólogo brasileiro que eu recomendo muito, pastor Rodrigo Silva. Ele é pastor da Igreja Adventista. É um homem extremamente inteligente. Eu recomendo os vídeos dele, os livros dele também. Livros de história antiga. É importante você também conhecer a história, não é, dos povos. Você vai começar a ter uma compreensão melhor de alguns textos. Recursos linguísticos, não é? Principalmente livros que vão lhe fazer entender sobre o hebraico, o aramaico e o grego, que são as línguas originais da Bíblia, não é? Porque, às vezes, uma palavra do original para o que está na nossa tradução hoje muda muito o sentido. Então, você precisa estudar isso aí para poder compreender. Também contexto linguístico, né? Entender também o contexto em que aquela palavra foi falada, porque nem toda palavra que foi falada lá é a palavra que a gente entende aqui. Quer ver um exemplo? Quando o filho pródigo disse assim: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? O que é jornaleiro para a gente hoje? É alguém que vende jornal, é alguém que trabalha com jornal. O que era jornaleiro no contexto dele, na linguagem dele? Era alguém que trabalhava e recebia por jornada. É aquela pessoa que trabalhava na diária, por horas. Não, eu vou ter uma jornada de 6 horas, eu vou receber tanto. Eu vou trabalhar 8 horas, eu vou receber tanto. Entendeu? Veja como muda a questão da linguagem da época para a linguagem de hoje. O estudo também das línguas originais. É importante, irmãos, a gente conhecer o hebraico, o aramaico e o grego. O Antigo Testamento ele foi escrito principalmente em hebraico, com algumas porções em aramaico. Compreender essas línguas ajuda a analisar a estrutura e o vocabulário das passagens do Antigo Testamento. O grego, justamente, o Novo Testamento foi escrito em grego koiné. O que quer dizer grego koiné? É o grego da maioria das pessoas, aquele grego das pessoas simples. Não é aquele grego sofisticado dos ricos, daqueles filósofos, não é? Não era aquelas palavras bonitas, não. Ele foi escrito justamente numa linguagem simples da época, entendeu? Então, o grego koiné é justamente isso. E quando você conhece, procura entender o grego, você vai entender melhor, de forma mais profunda, as passagens das epístolas, dos evangelhos e do Novo Testamento na sua totalidade. Por que a gente precisa estudar as línguas originais, irmãos? Eu vou dar só um exemplo aqui, só para você entender. Não é que você vai se tornar um especialista. Se você quiser, bênção. Mas o estudo do grego, o estudo do aramaico, o estudo do hebraico é importante porque, vamos supor, você entra em um ambiente, ou melhor dizendo, você nunca entrou em determinado ambiente. Vamos supor, lá na minha casa, eu tiro uma foto preto e branco da minha sala e eu mostro para você. Quando eu mostro aquela foto,
O que é que você vai ver na foto? Não, na sala do pastor Sérgio tem um sofá, tem um rack com algumas fotografias, alguns portas-retratos, tem um centrozinho, tem uma televisão, tem uma mesa na sala. Você viu tudo que tinha ali na fotografia preto e branco? Viu. Agora, se eu te perguntar, que cor é meu sofá? Você pode dizer? Não. Por quê? Porque a fotografia está mostrando o que tem, mas não como é. Do mesmo jeito, é quando você conhece a língua original. Você, além de saber o que tem, você vai saber como é. Porque tem palavra que no original, na hora que foi feita a tradução, alguém, para facilitar, modificou a palavra. Como, por exemplo, hoje, muita gente gosta da versão da Bíblia na nova linguagem de hoje. Novo Testamento na linguagem de hoje, por exemplo. Por quê? Quando você pega uma Bíblia na linguagem de hoje, você vai ver que o escritor, o tradutor daquela Bíblia, ele tentou colocar numa linguagem mais prática possível. Ele modificou muita coisa. Mas quando você vai para o original, você vai perceber que tem muita palavra que não tem nada a ver com aquilo. Por isso que é importante a gente conhecer as línguas originais. Então, se você puder estudar, estude. Isso vai te ajudar muito a entender aquilo que você está lendo. A importância da gramática e sintaxe na interpretação. Já estamos caminhando aí para o final da aula. A gramática. A gramática envolve regras e estruturas da língua, incluindo conjugação de verbos, declinação de substantivos e formação de frases. Uma compreensão sólida da gramática é fundamental para identificar os papéis e as relações das palavras em uma sentença. A sintaxe se refere à ordem e disposição das palavras em uma frase ou sentença. Compreender a sintaxe é crucial para determinar como as palavras se relacionam umas com as outras e para extrair o significado correto das palavras. Amém? Eu falei até na aula lá, na última aula que a gente teve com os irmãos, sobre a questão de, por exemplo, alguma interpretação de um versículo que tem muita gente que interpreta errado. Por quê? Porque não conhece a maneira correta de interpretar uma frase. O versículo que eu usei lá para a gente discutir foi justamente aquele versículo que Tiago diz assim: ou cuidais vós que em vão diz a Escritura que o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Esse versículo tem uma interrogação no final. Então tem muita gente que conjuga esse versículo ou fala esse versículo assim: ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Porque tem uma interrogação, então tem que fazer a pergunta no final. E quando você conhece a gramática, você vê que não é assim. A pergunta não está no final, está no começo da frase. Não é porque a interrogação está no final que a pergunta é a última frase. Não. Esse versículo se diz assim: ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura. A pergunta está aqui. Ele está dizendo assim: vocês acham que a Escritura está falando isso aqui em vão? Então, a pergunta está relacionada no começo da frase. Aí, no final, ele diz assim: o Espírito que em vós habita tem ciúme. Ele está dizendo, ele está afirmando: o Espírito que em vós habita tem ciúme. A pergunta é: vocês cuidam que em vão diz a Escritura? Você viu como é que modifica quando você realmente sabe interpretar uma frase? Colocar a pergunta no lugar certo, a afirmação no lugar certo, conjugar o verbo no lugar certo. Eu até citei lá de um caso que teve na internet aí, de um pastor que esse pastor, ele leu um texto lá em Osés e disse que Deus mandou ele adulterar com a mulher do irmão. Toma uma mulher e adultera com ela. Aí o repórter chegou para ele e disse: pastor, o senhor está interpretando errado. Toma uma mulher adúltera. Deus estava mandando o profeta tomar uma mulher adúltera e não adulterar com ela. Então veja o quanto é importante você saber interpretar bem um texto. Então Deus abençoe. Essa foi a nossa primeira aula de hermenêutica.
Eu vou preparar já a segunda aula, já está pronto, só vou gravar o vídeo para vocês, tá bom? E a gente continua. Que Deus abençoe a todos e uma boa aula para todos vocês.